Salve, salve, amigos do Neurolab, tudo bem com vocês? Ótimo. Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, muito obrigado por terem vindo ao nosso seminário de hoje. Na noite de hoje nós vamos ter uma apresentação sobre reposicionamento de fármacos. Isso é uma área dentro da farmacologia muito interessante porque ela pega compostos que já são aprovados pela FDA ou que já são aprovados pela Anvisa e começa a testar esses compostos em diferentes patologias, para tentar achar uma nova função, uma nova abordagem terapêutica para esse fármaco que já é utilizado. No trabalho de hoje, nós vamos ver um trabalho que foi feito com o reposicionamento de fármacos na área de neuroinflamação. Então, nós estamos buscando aqui novos fármacos capazes de conter a neuroinflamação, mas que já estão aprovados, na Anvisa e no FDA. E esse trabalho foi feito com o modelo de MCAO, que é um modelo que nós trabalhamos aqui dentro do nosso laboratório, que mimetiza a isquemia cerebral, o AVC, o derrame, certo? Na noite de hoje, nós vamos ter a apresentação da Lênia. Lênia, tudo bem? Tudo bem. Bom, antes da apresentação, eu vou pedir para vocês que estão nos assistindo já curtir o nosso canal e assiná-lo, certo? E, se possível, já deixa um comentário, que vai nos ajudar também a ganhar um pouco mais de relevância na plataforma. Lênia, a apresentação está pronta? Prontinha. Então vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Lênia Soares Mota, eu sou aluna de iniciação científica do Neurolab e hoje eu vou apresentar um artigo do Journal of Inflammation Research sobre o reaproveitamento de medicamentos aprovados pelo FDA como inibidor de JNK3 para a prevenção da neuroinflamação induzida por MCAO em ratos. Então, primeiramente, o acidente vascular cerebral, ele tem duas categorias, o isquêmico e o hemorrágico. No isquêmico tem um bloqueio do fluxo sanguíneo e o hemorrágico é um sangramento que ocorre. Então, nesse artigo, eles tratam mais sobre o AVC isquêmico. Então, esse AVC ele é responsável por 87% de todos os casos de AVC, e ele desencadeia processos patológicos iniciais, como a escassez de oxigênio, de energia, influxo de cálcio, aumento do estresse oxidativo, aumento dos radicais livres, excitotoxicidade, processos inflamatórios e a neurodegeneração apoptótica. A via que eles vão tratar nesse artigo é a via de JNK, que é uma quinase. Então, essa via está relacionada com uma cascata inflamatória e está relacionada com a apoptose. Então, essa via ela é ativada por estresses ambientais e essa ativação ativa a quinase MAPK, que são proteínas que reagem a estímulos extracelulares. Então, essa via, ela reage a vários estímulos, mas a mais tratada no artigo seria estresse oxidativo, radicais livres, esse tipo de estímulo. Então, depois que ativa a MAPK, essa MAPK transmite o sinal e vai ativar a JNK por fosforilação. Então, essa ativação vai gerar estímulos para o núcleo e isso vai gerar a apoptose. As isoformas da JNK são 3 tipos, A1, A2 e A3. A que é tratada no artigo é a isoforma 3. Por que eles escolheram essa isoforma? Em estudos prévios, eles fizeram com camundongos nocaute para o gene JNK3, e esses camundongos apresentaram alta resistência à excitotoxicidade. Então, foi por isso que eles escolheram essa isoforma. Então, o objetivo desse trabalho foi reaproveitar medicamentos já aprovados pelo FDA e apresentar um novo medicamento usando a via JNK3 como um alvo de tratamento do AVC isquêmico.
Então, primeiramente, eles fizeram uma triagem e análise de doping. Então, cerca de 600 medicamentos foram escolhidos aleatoriamente pelo esse site, esse Drug Bank, e foi considerado 2 fatores para ir escolhendo quais drogas seriam testadas. Então, o primeiro foi a formação de ligação com os resíduos do sítio ativo de JNK3 e o número de ligações de hidrogênio formado entre as drogas e os resíduos ativos de JNK3. Então, as drogas elas foram virtualmente testadas usando o Autodoc Vina 4.2 para avaliar o potencial de ligação do composto com a JNK3. E como referência foi usado um padrão, que é SP600 125.33. Esse padrão vai ser comparado com todas as drogas. Então, no resultado dessa triagem, foi feita uma análise de simulação de dinâmica molecular e aqui foi analisado 3 fatores. Esse RMSD é um desvio quadrado médio, que ele mede a estabilidade molecular. Então, aqui foram testadas algumas drogas e mediu a estabilidade molecular para que pudesse escolher qual droga seria usada para os testes. Aqui, o RMSF é uma raiz média de flutuação quadrada e ele mede a extensão de flutuação residual. E também fizeram uma análise de ligação de hidrogênio. Então, para avaliar a ligação de hidrogênio entre o composto e a JNK3. Então, aqui, esse composto aqui, que é a pitavastatin, teve uma maior porcentagem de ligação de hidrogênio. Eles também fizeram uma análise de energia. Então, vendo qual energia seria mais baixa, mais estável. E, por fim, eles escolheram 4 drogas para ser testadas: a dabigatran, istazolam, leucovorin e pitavastatin. Então, essas tiveram a menor energia de ligação e foram selecionadas para os estudos in vivo e de mecanismo molecular. Então, nos animais, eles escolheram ratos Springdale machos, pesando entre 250 e 300 gramas. Como foi feito o tratamento com as drogas e a cirurgia de MCAO? Então, foram separados 7 grupos e um grupo sham, que foi submetido apenas à cirurgia, o estresse da cirurgia, mas não foi realizado efetivamente. O segundo grupo com somente a cirurgia e tratado com salina. Um terceiro grupo com a droga padrão que foi escolhido. Um quarto grupo com dabigatran, depois istazolam, depois pitavastatin e leucovorin. Todos realizados em MCAO. Então, foi feita a cirurgia e 30 minutos depois foi aplicado a primeira dose da droga. E foram 3 doses consecutivas. Então, no segundo dia foi aplicada uma segunda dose, no terceiro dia a terceira dose, e após 6 horas da aplicação das doses, os animais foram eutanasiados e separados os tecidos para a realização dos testes. Então, eles fizeram um teste neurocomportamental, e esse teste foi um teste de score que eles fizeram de 24 horas, 48 horas e 72 horas após a cirurgia. Então, uma pontuação baixa indicou uma grave lesão e uma pontuação mais alta, uma recuperação ou uma lesão mais baixa. Eles fizeram essas análises, primeiro a análise imunohistoquímica, que eles fizeram a quantificação da JNK fosforilada, depois da NF-κB,
que é um complexo proteico que está envolvido em respostas ao estresse oxidativo e aos radicais livres. O HO1, que é uma enzima que está relacionado também com estresse oxidativo, e o TNF-alfa, que está relacionado com a ação pró-inflamatória. Eles são citocinas com ação apoptótica. Eles também realizaram ensaios de ELISA para expressão de JNK fosforilada e análise de enzima antioxidante. Então, eles mediram o nível da glutationa, que está relacionado com a proteção contra o estresse oxidativo, e a atividade enzimática da glutationa S-transferase. Eles fizeram a determinação da peroxidação lipídica. Então, o aumento desse LPO é um indicativo de dano neurológico e pode ser determinado medindo os níveis do ácido tilbarbitúrico. E também eles avaliaram a atividade da catalase. Bom, nos resultados agora, analisando a função sensório-motora, aqui no primeiro dia do tratamento eles fizeram o teste e depois no segundo dia de tratamento observa-se que só a Stazolam teve uma análise significativa, um aumento nesse score significativo. E 72 horas depois da cirurgia, as drogas Stazolam, dabigatran e pitavastatin tiveram uma significância no aumento desse score. Eles mediram o tamanho da área lesionada em todos os grupos. Então, aqui tem o grupo sham e o grupo apenas submetido com a cirurgia, apresentando uma grande área lesionada aqui. Aqui o tratamento com ASP, dabigatran, estalozan, pitavastatin e leucovorin. Então, houve diminuição significativa da área lesionada com a droga padrão que eles testaram e com o dabigatran, Stazolam e pivastatin. Mas com a leucovorin não teve uma diminuição tão significativa quanto as outras drogas. Na coloração de HE, eles avaliaram a morte neuronal. Então, foi avaliado no córtex e no estriado. Aqui, em rosa, mostra-se apenas os animais que foram submetidos à cirurgia. Então, teve uma grande morte neuronal comparado com o sham. E depois, com o tratamento da droga, observa-se uma diminuição da morte desses neurônios, ou evitou, né, que esses neurônios morressem, tanto no estriado quanto no córtex. Observa esse padrão. Na avaliação das enzimas antioxidantes, foi avaliado o GST e o GSH tanto no córtex, tanto no estriado. Os animais que foram submetidos à cirurgia teve uma diminuição dessas enzimas e com o tratamento houve um aumento dessas enzimas antioxidantes em todas as drogas testadas, mas houve no córtex aqui, com a GST, a leucovorin, né, não foi tão significativa, tanto ela quanto a pitavastatin. A medida de GSH, a leucovorin também não foi tão significativa, tanto no córtex, tanto no estriado. A análise da catalase, aqui no córtex e no estriado, com a cirurgia,
teve uma diminuição da atividade da catalase e com o tratamento houve um aumento significativo aqui no córtex da dabigatran, stazolam e da pitavastatin, mas não houve aumento significativo da leucovotrin. Aqui houve um aumento significativo das 4 drogas testadas. Na análise da LPO, observe-se que os animais que foram submetidos à cirurgia teve um aumento da LPO e com o tratamento, todos os animais houve uma diminuição. Na análise de ELISA para JNK fosforilada, com a cirurgia houve um aumento dessa proteína fosforilada, tanto no córtex, tanto no estriado, e com o tratamento da droga houve a diminuição dessa fosforilação. Na análise do HO1, esse marcador, nos animais que foram submetidos à cirurgia, houve um aumento desse marcador, porém, com o tratamento, não foi tão significativo. A maioria das drogas, apenas a leucovorin, houve uma diminuição significativa desse marcador. Na análise de JNK fosforilada, essa marcação imunohistoquímica, com a cirurgia, houve um aumento desse marcador e com o tratamento da droga, com as drogas, né, houve uma diminuição desses marcadores, tanto no córtex quanto no estriado. Alguns menos que os outros, né, menos significante que os outros, mas todos teve essa diminuição. Na análise do NF-κB, houve um aumento com a cirurgia de MCAO e com o tratamento houve uma diminuição. No córtex não houve diminuição significativa com a droga leucovorin, mas no estriado teve. Na marcação com TNF-alfa, com a cirurgia houve um aumento, né, desse marcador, e com o tratamento com a droga houve a diminuição significativa no córtex, mas no estriado não houve uma diminuição significativa com a droga stazolam. Então, com esse trabalho, conclui-se que essas drogas que foram aprovadas já pelo FDA, o dabigatran, o stazolam e o pivastatin, pode inibir a fosforilação de JNK e de uma forma semelhante ao padrão, né? Essa droga ela não é usada porque ela não é aprovada e gera muitos efeitos adversos. Então, essas drogas ilustrou que mitigam a área de infarto e demonstrou que os efeitos inibitórios dessa droga, no mecanismo de feedback, existe entre as citocinas inflamatórias, P38, ativando o JNK, onde a ativação de uma via ativa a outra, sugerindo papéis críticos para P38-JNK na inflamação. Obrigada a todos. Lênia, muito obrigado pela apresentação. Ótimo artigo. Acho esse tema de reposicionamento de fármacos um tema muito relevante, até porque é um tipo de abordagem que economiza recurso e também economiza tempo, né? Foi bastante utilizado agora nos fármacos que foram avaliados, né, para COVID-19. Infelizmente não obteve sucesso, mas a abordagem ainda é bastante válida. Mas e aí, Lênia, o que você achou do artigo? Gostou? Eu gostei bastante, mesmo eu tendo um pouco de dificuldade, foi muito desafiador, mas eu gostei muito, achei muito relevante, né, pesquisar outras drogas que eram usadas para outras coisas,
para conseguir um novo tratamento, né? E achei muito mesmo interessante. Bom, eu acho que esse tipo de abordagem é bem interessante porque também dispensa os testes iniciais em animais e também em células, né? A modelagem molecular ou docking virtual nada mais é do que você construir um modelo tridimensional tanto do alvo, que seria a proteína que você vai estudar, quanto do fármaco, certo? E no ambiente virtual, você consegue fazer com que essas duas moléculas, né, no caso o fármaco e a proteína, interajam de várias formas diferentes, certo? Com várias posições diferentes, para saber se um determinado fármaco vai se ligar melhor ou pior, né, a uma determinada região daquela proteína. Isso aqui é interessante porque te permite testar não uma nem 10, mas até milhões de fármacos no mesmo alvo. Isso é interessante para selecionar as drogas, mas não vai dispensar os testes biológicos, nem os testes em células, nem os testes em animais. Tudo bem? Bruno, você trabalha com a parte de isquemia. O que você achou do trabalho? Professor, eu achei interessante a forma como eles colocaram o estudo, o desenho do estudo, né, o delineamento. Eu acho legal ver que quando eles fazem essa distinção entre modelos que focam mais no processo inflamatório, que geralmente são os modelos de MCO transitório, né? Se eu me lembro bem, eles fizeram acho que 90 minutos, né, de MCO transitório. E aí esse é um modelo que tem um processo inflamatório e um estresse oxidativo que, em geral, tende a ser mais contundente e eles são mais utilizados para esse foco. Agora, o que eu achei um pouco complicado foi a forma como o artigo deu uma certa avançada, ou seja, ele tentou concluir coisas demais na conclusão, né? Apesar de na discussão ele citar vários artigos diferentes, a conclusão dele ele tentou abraçar o mundo demais e os dados dele não mostram muito isso. Por mais que a gente já sabe o mecanismo de ação dessas drogas que eles estão tentando fazer o reposicionamento, seria muito interessante a gente ver que, de fato, as alterações moleculares, né, e as vias de sinalização de Janus-Quinase estão sendo afetadas e até mesmo, por exemplo, ver qual desses fármacos estão sendo mais contundentes nessas alterações, né? Eles não fazem isso, não tem esse tipo de análise. Então, assim, para um resultado inicial, eu acho muito legal, mas não dá para a gente concluir que, de fato, esses medicamentos já possam ser utilizados como off-label ou coisa do tipo. Bom, o resultado ele é realmente precoce. Então, foi feita uma análise com modelagem molecular, certo? Então, isso é aquelas análises in silico, uma análise no computador, e foi feita em animais, certo? Mas para esse fim específico em humanos, realmente é precoce. Você só teve uma primeira informação, você está na fase pré-clínica, certo? Algumas coisas são importantes de se avaliar. Por quê? O fato desta molécula interagir com a proteína JNK, certo? Não quer dizer que ela vai fazer uma alteração naquele funcionamento dela, nas vias que ela vai ativar, certo? E outra coisa, isso também não exclui o fato dela poder ativar outras vias e interagir com outras proteínas. Então essas duas coisas têm que ser analisadas de maneira bem cética. A primeira, interage. Essa interação de fato é capaz de mudar a função dessa proteína? Tudo indica que sim, perfeito. Então a gente tem agora que analisar essa via que a gente chama de downstream, né? Seria o quê? Essa via para baixo. Certo? Então, assim, se eu tenho uma cascata de ativação de várias proteínas que leva essa informação até o núcleo, então eu tenho que trabalhar essas proteínas que estão abaixo, né, num ponto mais avançado daquela cascata, e analisar também os fenômenos, né, no caso, neuroinflamação, apoptose, né, que faltou nesse trabalho, que poderia ser interessante, a parte de apoptose, e estresse oxidativo e outros fenômenos. Então, isso é um ponto. A outra coisa é, seria possível outros mecanismos estarem envolvidos? Sim. Eu acho que outros mecanismos poderiam estar envolvidos e aí precisa-se de avançar um pouco mais, né,
nos estudos, né? No entanto, né, o reposicionamento em si já é uma coisa bem interessante, porque funcionando no pré-clínico, pelo menos fase 1 e fase 2, você já consegue passar bem rapidamente, já indo diretamente para a fase 3, né? Mas e aí, Rafael, o que você achou do artigo? Eu gostei do artigo, eu acho muito legal esses artigos que mostram a parte de DOC, né? Muito legal, me interessa bastante. E eu senti justamente, inclusive aqui no final, sempre que a Helena colocou essa figura, que ele mostra a representação gráfica, ele fala de apoptose, mas em momento algum ele abordou a apoptose nos testes que ele fez. Eu senti muita fala com o primeiro que eu fiquei. Eu não vi, ele fez alguma coisa de apoptose, Helena? Eu não vi. Não, eu também fiquei pensando, porque ele fala, vocês viram no gráfico, na última figura que tem, ele fala de apoptose. Sim, né? Ele explica em todo o texto. Ele explica em todo o texto que a via está relacionada com a apoptose, mas nos testes ele não fez nenhum marcador, nem nada. Tá muito legal, mas realmente, para mim, é o que o Bruno falou, ele deu um salto muito grande, concluiu coisas que ele não mostrou. Não, tudo bem, que tá implícito, né? A gente, né, subentende que pode ser dessa forma, mas eu acho que faltou ele provar, né, no artigo, ele mostrar no artigo que está ocorrendo, né? Porque ele coloca na representação gráfica da última figura, fiquei esperando vir no meio, né? Então é isso, mas o artigo é bem legal, tira, né, a relevância dele, mas eu gostei, mas eu achei que faltou essa parte, principalmente de apoptose. O interessante de vocês entenderem aqui é que quando você constrói uma narrativa, você cria dentro do leitor uma expectativa. Então, se nesse trabalho ele tivesse construído toda a narrativa em cima de neuroinflamação, tentando correlacionar essa via de JNK com a de NF-κB, você poderia trabalhar só com a parte de inflamação. E o leitor iria também seguir esse fluxo narrativo para tentar entender o papel da JNK na neuroinflamação, né, induzida após a isquemia cerebral. A partir do momento que você começa a pontuar a parte de apoptose, os olhares começam a olhar a parte de apoptose. E se você pontua isso no texto e depois você não traz essa informação, leva o leitor daquele artigo, o pesquisador, cientista, a pensar, provavelmente ele fez alguma coisa de apoptose e não deu certo. E até mesmo a parte de neuroinflamação, acho que faltou coisa, entendeu? Que ele poderia ter feito. Né? Eu achei que indica, mas eu achei que poderia ter um pouco mais de testes, né? Normalmente quando você avalia a neuroinflamação, você pode fazer aquelas análises mais clássicas, né? Fazer a medição de citocinas pró-inflamatórias, citocinas anti-inflamatórias, você pode fazer um CRESIL, certo? Para analisar a celularidade, né? Então você vai construindo, né, um conjunto de dados que vai te dar com maior certeza se ali há ou não um processo inflamatório, né? Normalmente, dois marcadores são bem fortes, né? Que é o GFAP, que é o marcador de astrócito, que você marcaria os astrócitos reativos, e o IBA1, né? Que é o marcador de micróglia. Então, se você coloca a celularidade, marcação de GFAP e IBA1, mais a parte de citocinas, você também tem uma caracterização fenomenológica melhor, certo? Então, o fenômeno de neuroinflamação fica mais bem caracterizado, tudo bem? Mas, assim, isso aqui é fenômeno, não é mecanismo, né? E aí ele poderia colocar isso lá no início do texto. Como ele já começa falando da proteína JNK, talvez no final, né? Vir trabalhando melhor o mecanismo e no final falar sobre o fenômeno. Olha, é inflamação que a gente estudou. Mas se você fica o texto todo falando que é apoptose, depois você mostra a inflamação, as pessoas ficam um pouco confusas. E se você constrói uma figura final e coloca a apoptose dentro da sua figura final, né, uma figura explicativa do mecanismo, os questionamentos também ficam mais fortes. Tudo bem? Gustavo, você gostava bastante aí dessa parte de modelagem molecular, né? E aí, meu querido, o que você achou do artigo?
Eu gostei do artigo, eu sou um pouco curioso mesmo nessa área, eu acho bastante interessante essas estratégias de docking, né? Porque justamente você pode acabar trabalhando com... Você fazendo o que na literatura a gente chama de screening, né? De drogas, então selecionando vários compostos e a partir dessa seleção você pode fazer essas estratégias computacionais de posicionamento, né? E como que essa molécula vai se posicionar da melhor forma naquela proteína, naquele receptor. E a partir disso também você pode inferir algumas modificações que você pode fazer na molécula para ela ter um melhor encaixe ou uma melhor ligação, ocasionalmente causando um efeito melhor no conjunto, né? Molécula e receptor, molécula e proteína. Mas, assim, no trabalho, eu achei também que ficou faltando um pouco esse link, né? Com a via que ele estava trabalhando e com as ideias que ele apontou na conclusão. Eu senti falta de, talvez, alguns resultados de blot para mostrar a expressão dessas vias intracelulares mais detalhadamente. E algumas proteínas também que ele mostrou alguns resultados da proteína fosforilada e não ela no estado não fosforilado. Talvez seria interessante também mostrar esses resultados dessa proteína não fosforilada. Mas é isso, é um artigo que ele fez um delineamento interessante. Na conclusão ele apontou realmente algumas coisas que ficaram faltando, mas é bastante interessante essa estratégia que ele usou. Bom, eu tenho uma última pergunta que eu queria fazer para a Lene. Está relacionada à dose dos fármacos que foi escolhida. Qual foi o critério utilizado para determinar a dose nos experimentos com animais? Professor, eu não achei lugar nenhum. Eles só colocaram quais doses eles fizeram, né, nessa parte, e eu não lembro de ter nenhuma explicação. Porque as doses são um pouco variadas, né? Porque isso... Aí eu não lembro de nada eles falando. Do ponto de vista farmacológico, isso é um problema. Por quê? Porque a potência dos fármacos varia, certo? Então, você tem que fazer um estudo onde você coloca diferentes doses daquele fármaco, certo? Para você estabelecer se há uma relação de dose-dependência e estabelecer, por exemplo, qual que seria o ponto onde você consegue 50% de efetividade. Certo? A partir do momento que você estabelece qual que é a EC50 ou a IC50, né, dependendo do tipo de análise que você vai fazer, mas basicamente seria a dose que leva a 50% do efeito, certo? Você começa a poder comparar qual desses compostos é mais potente. E quando você coloca essas doses, todos esses fármacos juntos, e você coloca com doses variadas, bom, fica um pouco esquisito. Porque como é que eu vou comparar se uma molécula, um fármaco, é mais potente que o outro? Bom, tem que ter um parâmetro, certo? E isso eu acho que é uma falha grande do trabalho. O que eu vejo? Eu vejo que, assim, apresentou várias moléculas que tiveram essa capacidade de ligar, mas isso não era necessário. Ele poderia ter feito vários artigos diferentes. Ele poderia ter pego uma molécula de cada vez, feito a análise e estudado uma de cada vez, certo? E, posteriormente, ele poderia fazer um estudo comparativo, porque a partir do momento em que ele estabelece qual que é a dose efetiva de 50%, ele poderia falar, olha, com base nesses 4 artigos, eu estabeleci essa dose. Agora eu vou fazer um estudo comparativo para saber qual que é o melhor. E com base nesse melhor, ele poderia fazer em 2 modelos, porque é o mínimo que se faz. 2 modelos diferentes com rato e camundongo, certo? 2 modelos diferentes com roedores. Pode fazer com coelho também, mas é um pouco mais difícil. Para que, olha, feitos esses testes, agora a gente pode até testar em humanos. Então, eu acho que essa parte das doses também é muito complicada. Não dá para você pegar as doses de maneira aleatória e é importante, sim, estabelecer uma relação entre dose e resposta. Certo? Então, porque nesse caso a gente não tem nem como comparar uma droga com a outra, né? Exato. A gente não sabe, né? Exato.
Não tem como. Dizer qual que é mais potente, né? O único resultado gritante foi com a leucovorin, né? Que ela não foi tão significativa em quase todos os estudos em relação às outras, mas as outras não tem como. Mas falar foi significativa, né? Mas ela foi significativa, né? Mas aí é importante, assim, se ela funcionou, aí você tem que estabelecer qual que é a dose. Com base nessa dose agora, você estuda qual que é a dose que é efetiva em 50%, né? Qual que é a dose que vai levar 50% de melhora daquele fenômeno que você está estudando. E depois, com essa dose, você usa para estudar, por exemplo, o efeito colateral. Porque você pode estabelecer qual dose é mais potente e depois qual dose tem menos efeitos colaterais. E com base nisso, você seleciona qual que é a melhor. E isso faltou, certo? Então, quando você está desenvolvendo um trabalho, é importante que você tenha isso em mente. Porque às vezes você tem um conhecimento muito aprofundado na parte de modelagem molecular, você consegue dentro das databases, né, dos bancos de dados, fazer o levantamento dos alvos, fazer o levantamento dos fármacos, fazer toda a parte de modelagem, mas a parte de farmacologia experimental também tem que ser bem feita, bem executada. Né? Então, esses critérios que nós obedecemos, né, de farmacocinética, de farmacodinâmica, eles são importantes porque vão nos ajudar a escolher qual que é o melhor fármaco, qual que é a melhor dose, e isso te ajuda a progredir na pesquisa. Né? Então, acho que essa para mim, assim, é o maior falha do trabalho. Eu acho que é um trabalho bem interessante, é um trabalho legal, mas faltou esse ponto de delineamento, né, na parte de farmacologia experimental. Marcelo, você tem alguma questão? Boa noite, parabéns aí pela apresentação. Eu acho interessante, professor, essa questão justamente do redirecionamento, do reposicionamento dos fármacos. A gente viu bastante isso agora na COVID, né? E ele traz ali na parte introdutória alguns dados bem interessantes em relação aos fármacos, ao desenvolvimento de fármacos, né, que em torno de 90% aí, dos estudos acabam não tendo eficácia comprovada ou segurança, né, no desenvolvimento de fármacos. E aí ele fala também do tempo também para se aprovar um fármaco, né, ele cita até de 13 a 15 anos, o custo disso, então realmente é interessante esse reposicionamento. Eu achei muito interessante, não conhecia essa forma de screening que ele fez, né? 600 fármacos, imagina, né? Então, o potencial de análise que se consegue com esses bancos de dados. E em relação ao que o senhor e os demais colegas estavam discutindo em relação à dosagem, com certeza, se houvesse essa separação dos artigos, ele poderia depois, até num terceiro momento, aí, avaliar os efeitos sinérgicos, né, de testar mais de uma medicação, fazer função hepática para ver se tem algum comprometimento, né, com essa dosagem que ele está utilizando. Mas, de modo geral, para mim, foi muito engrandecedor estudar esse artigo aqui para entender um pouco mais desse screening e desses reposicionamentos, né? Até porque, ultimamente, quando a gente vai falar até de bactérias multiresistentes, né, o desenvolvimento de fármacos, normalmente, ele está ficando está ficando de lado, digamos assim, né? Novas técnicas têm sido buscadas, com terapias fotodinâmicas, fototerapias, né? Fotobiomodulação, enfim. Então, eu acho que esse artigo é bem interessante, e mais como esses virão aí nos próximos anos, com certeza, né? Obrigado. A literatura hoje é rica desse tipo de artigo, Marcelo. O que eu acho que é importante, assim, pontuar que, por mais que a ciência ela evolua em alguns aspectos, né, algumas coisas continuam as mesmas. Então, por mais que a parte de modelagem tenha crescido bastante, o modelo de MCAO já tem quase 40 anos que é utilizado, não é, Bruno? Eu já estou com quase 40, então deve ser mais ou menos isso. Mas, normalmente, você consegue trabalhar com modelagem molecular até com 500 mil moléculas, porque você tem bancos de dados, certo? Com moléculas que já estão disponíveis, não só aquelas que são aprovadas, mas já disponíveis. Então, você consegue trabalhar com 500 mil, 1 milhão de moléculas em diferentes posições. Precisa de um computador potente, um supercomputador? Precisa, mas que é possível Os testes em células
você consegue fazer na casa de algumas milhares por dia, certo? Quando você faz o teste em células, se você fizer numa placa de 96 poços, tá? Com os controles, você vai conseguir testar em uma única placa 30 moléculas em triplicata. Você consegue fazer 10 placas facilmente. E hoje, com a mecanização da pesquisa, então você tem robôs que fazem isso, essa aplicação. Então você consegue fazer algumas milhares. E aí, vamos lá, de 1 milhão, você chega a 10 mil, dessas 10 mil, você chega a 1.000. Essas 1.000 que você conseguiu, você não vai conseguir fazer 1.000 moléculas em animais. É totalmente inviável. Mas a parte de modelagem ainda te ajuda. Porque hoje em dia nós temos, por exemplo, algoritmos, né, e softwares que vão te ajudar, por exemplo, a entender se aquela molécula vai ultrapassar a barreira hematocefálica ou não. Então já vai selecionar se aquela droga vai chegar no cérebro ou não, com base nos aspectos físico-químicos da molécula. Também com base da composição, né, da fórmula daquela molécula, né, as posições que você tem nos grupamentos químicos, você também pode definir se ela vai ser tóxica ou não. Alguns grupamentos já se sabe que são tóxicos, então você também já consegue eliminar. E tem alguns parâmetros que a gente chama de ADME, né, que seria de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação, que nós também conseguimos rodar num software. Então, com isso, você sai de 1.000 e chega ali em 100, 50. Com 150, você já, temos alguma coisa aqui para trabalhar. E é nesse ponto que você busca similaridade química. Porque se tem 50, normalmente você tem ali que realmente é diferente, umas 10. E aí, com 10, já pode começar a trabalhar em animais. Então, você vê que hoje você consegue sair de 1 milhão, 2 milhões de moléculas e chegar às 10 para trabalhar no laboratório de farmacologia experimental. Mas a forma que a farmacologia experimental é conduzida ainda é feita da forma que você colocou. Você precisa fazer a avaliação da toxicidade, certo? Se aquilo vai afetar o comportamento do animal, como é que vai afetar o fígado do animal, como é que vai afetar o rim do animal, certo? E depois que você estabelece se a droga de fato, né, é tóxica ou não, se a droga não é tóxica, aí você vai avaliar a efetividade dela no modelo que você escolheu, né? Esse processo normalmente ele demora de 2 a 5 anos, né? Mas como os modelos são feitos com animais, acaba que por apresentarem uma fisiologia diferente do humano, quando você tenta testar em humanos, normalmente a parte toxicológica é igual. Tá? É muito difícil uma droga que não é tóxica em animais ser tóxica em humanos, até porque você testa isso em roedores, cães e às vezes primatas. Então é difícil ser tóxica, mas daí a ser eficaz, aí é outra conversa. Tudo bem? Então perfeito, pessoal. Muito obrigado pela participação. A gente vai ficando por aqui e aí a gente se encontra novamente semana que vem. Tudo bem? Tchau!